Olá, sejam bem-vindos ao canal Evangelho Luz do Caminho. Hoje nós faremos uma reflexão sobre as andanças de Jesus, né? A forma com que ele se direcionava às pessoas, a forma com que ele tratava as pessoas, né? Mas antes, como de costume, faremos uma breve oração. Amado Jesus, nos colocamos, Jesus, diante da Tua presença, rogando a Ti, Senhor, a vossa luz nos nossos pensamentos, nos nossos direcionamentos, nas nossas palavras, para que possamos, Jesus, ser luz para nós e para todos os outros. Desde já, Jesus, agradecemos por este momento e Te damos glória, Senhor, por este encontro. Então, quando nós olhamos pelas andanças de Jesus, pensamos em Jesus andando com os discípulos, com os apóstolos, né? A grandiosidade de Jesus com que ele tratava as pessoas, a grandiosidade de Jesus com que ele direcionava, né, as suas palavras, os seus gestos, né, a forma com que ele se relacionava com as pessoas. Nós devemos ter muito claro que Jesus ele é divino, né? Jesus tem toda essa questão da divindade, né? Que ele é o mestre dos mestres, mas Jesus, por mais divino que se demonstrou, ele nos deixou, acima de tudo, exemplos de humanidade. E se assim não fosse, algo ficaria tão distante, mas tão distante, que ele torna-se intocável. E aí Jesus nos propõe, na verdade, uma forma de direcionamento e uma forma de pensamento e uma forma de ação para que a gente consiga atingir as pessoas, né, de uma forma repleta de amor, de carinho, de caridade. Jesus, ele é, né? Quando ele esteve aqui em nosso meio, ele se demonstrou de uma grandeza tão gigantesca nos seus direcionamentos, porque ele se despe dessa divindade, ele se despe, né, desse patamar, né, e ele se coloca, né, como um igual a nós, né, mesmo que os seus atos, né, os seus direcionamentos, né, o elevem, mas ele nos deixa um exemplo. E se nós olharmos aí nas andanças de Jesus, os seus relacionamentos, a forma com que ele se direcionava às pessoas, ele nos deixa um exemplo de humanidade, ele nos deixa um exemplo de como trilhar os passos, como lidar com as pessoas, como nos tornarmos seres humanos cada vez melhores, como nos tornarmos pessoas no sentido da própria evolução. Então, e Jesus nos propõe, né, esta pedagogia de vida, né, que é a questão de você melhorar a cada dia um pouquinho, melhorar cada dia, fazer algo melhor, né, você começar a compreender esta relação de amor, esta relação de paz com as pessoas, com a natureza, né, com o mundo, né, e muitas coisas que nós nos propomos a fazer de melhor a cada dia, né, pode não parecer, mas as nossas atitudes é exemplo para o nosso próximo. E agora, quando nós nos damos a oportunidade, se nós olharmos aí as andanças de Jesus, primeiro, ele se relacionava com qualquer pessoa. Jesus não tinha
nenhum entrave. Jesus não tinha, não fazia nenhuma barreira. Ele não exigia nada de ninguém para que pudesse aí ter um relacionamento com ele. Ao contrário, Jesus recebia todos, sem discriminação nenhuma. E Jesus fazia questão disso, né? Porque ele compreendia que as pessoas estão num processo de evolução, estão num processo de entendimento, estão num processo em que as pessoas estão a cada dia, a cada instante, cada um dentro da sua realidade, cada pessoa dentro do seu momento, eles estão alargando as suas visões. Então, elas tendem a melhorar um pouco a cada dia. A própria evolução das pessoas, né, é algo que é imprescindível. Por que é imprescindível? Porque, veja bem, quando nós nos relacionamos com diversas pessoas e você se encontra assim num meio em que as pessoas estão caminhando, você também vai ter que caminhar e vai ter que, aos poucos, vai entender e vai se direcionar a esta evolução, a esse crescimento. Isso é inevitável. Isto é inevitável. E olhando bem pelas andanças de Jesus, pelos seus gestos, pelas formas com que tratava, nós podemos ver então que Jesus ele não discriminava ninguém para se relacionar. Podia vir quem for. Jesus se relacionava, Jesus ensinava, né? Jesus procurava de alguma forma dar o seu melhor. Outra coisa, Jesus, ele não olhava as pessoas pelo que elas fizeram, pelo que deixou de fazer. Jesus olhava assim a oportunidade de colocar essa pessoa de uma forma a pensar nos seus atos, a pensar nas suas atitudes. E isso sem dar em momento algum lição de moral, sem querer se sobrepor a essa pessoa. Não, Jesus não fazia isso. Jesus, na verdade, ele dava um exemplo de amor. Eu gosto muito da passagem de Maria Madalena. Por quê? Porque quando eles jogaram Maria Madalena aos pés de Jesus e falaram, né, para Jesus que ela foi pega em adultério, né, e queriam que ele falasse, né, o que deveria ser feito. Pela lei de Moisés, ela deveria ser apedrejada. Mas Jesus sabia, né, que além ali seria, na verdade, uma forma dele falar contra si, porque Jesus era amor, Jesus falava de amor, Jesus falava de perdão, né? E assim, eles queriam que Jesus também falasse contra a própria lei de Moisés. E olha só, aí Jesus, o que ele na sua percepção de amor, na sua percepção longínqua, né, desse limítrofe que é, né, a percepção da visão humana, Jesus olhando para todos que estavam ali na frente, né, que na verdade todos ali, muitos ali, né, não diria todos, mas a grande maioria, também eram prostitutos, porque muitos ali, né, se direcionavam as mulheres, né, para terem prazeres, né, pessoas da lei, pessoas comuns, enfim. Mas julgava-se a mulher, né, Maria Madalena. E aí Jesus ele fala, né,
E as pessoas sabem das suas atitudes, as pessoas sabem do que fazem. E aí Jesus ele fala, né? Quem nunca pecou que atire a primeira pedra. E o maior juiz que nós temos, o maior cobrador que nós temos não é Deus, de forma alguma. O maior cobrador que nós temos é a nossa consciência. Isso nos cobrará e muito, e a todo instante. E mediante aquela situação, todos jogaram a pedra no chão e saíram. Aí Jesus, numa atitude de benevolência, de amor, de humildade, levanta Maria Madalena e fala para ela, você vê alguém que a julgou aqui? Ela fala que não. E aí ele fala, eu também não, eu não a julgo. Então vá para casa e não peques mais. Olha a grandiosidade de direcionamento, de amor, de compreensão. Porque muitas vezes a gente não sabe o que a pessoa passa pela vida, a gente não sabe o que a pessoa concebeu de realidade, a gente não sabe como é que é a vida dessa pessoa, como é que foi até aquele momento. E Jesus, ele não julga, ele ampara, ele direciona. Então, veja bem, os direcionamentos de Jesus, eles são gigantescos. Jesus, ele quando se depara com alguém enfermo, ele não procura se afastar, ele procura estender a mão. E ele procura prestar a ajuda, prestar a caridade, prestar o amor, né, se doar. Jesus, quando se depara, né, com cobradores de impostos, aquelas pessoas que na época ficavam a serviço do governo romano, e assim, geralmente quando eles cobravam os impostos, eles sempre cobravam muito a mais para que eles pudessem se abastar, e geralmente os cobradores de impostos eram pessoas muito abastadas, né? E Jesus via a oportunidade ali, né, não de julgar, não de apontar, não de falar mal, mas Jesus via a oportunidade sim, sabe do quê? De direcionar para o correto, levar a pessoa a repensar, a se reinventar até, por que não? Né? Porque Jesus, pelos direcionamentos que ele colocava, a pessoa começava a se repensar, a se colocar em xeque. E muitas vezes, quando a gente se coloca em xeque, a gente coloca a se repensar, a nos colocarmos numa situação de repensar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, né, os nossos direcionamentos. Isso já é um sinal de evolução. Por quê? Porque você está se olhando. Quando você se olha, você se dá a oportunidade de reparar as coisas que não estão boas. E quando você faz isso, você está evoluindo. Você está querendo deixar para trás algo que não é bom, o que você vai deixar de fazer? E aí, isso vem justamente de encontro quando Jesus fala assim, não aponte o cisco que tem no olho do seu irmão, mas veja a trave que tem no seu olho. E é interessante porque assim, o que é um cisco? É algo tão ínfimo, tão pequenininho, né? E o tamanho de uma trave? A trave é gigantesca, é imensa comparada ao cisco. E Jesus nos traz este exemplo, né? Então assim, em vez de você olhar o outro, apontar o outro, olhe para si mesmo, né? E se dê a oportunidade de se ver realmente, de refazer aquilo que não está bom, né? De crescer, né? De alargar a visão, né?
Então olha só, Jesus, ele demonstra para a gente atos de humanidade. Ele desce da divindade e nos dá um exemplo maravilhoso de humanidade. E ainda ele fala assim, como com suas palavras e com seu gesto, ele fala assim, é assim que vocês devem ser. Então, se relacionar, nós devemos nos relacionar com todas as pessoas, sem querer nada em troca, sem impor condições. Nós devemos estender a mão a qualquer um, não escolher aquele que nós queremos. Às vezes, muitas vezes, quando você estende a mão a alguém, você tem um interesse. Aí já não é caridade, aí já é troca. E a caridade, o amor, eles são gratuitos. Não existe troca. Quando nós olhamos, né, para algo que o outro fez, que uma pessoa fez, nós não devemos julgá-las, mas nós devemos ajudá-las. Julgar é muito fácil. Quando nós tecemos um julgamento, quando nós falamos algo de alguém, você falou, você proferiu e você deu as costas e acabou. Agora, você propor a ajuda, isso vai dar trabalho, porque você vai ter que ceder o seu tempo, você vai ter que ceder muitas vezes o seu ouvido, as suas palavras, o seu ombro, né? Então, Jesus nos deixa aí um exemplo vasto de humanidade, de como se tratar, de como se portar, de como falar, de como você conceber alguém que está necessitando sem julgamento, sem mais palavras, sem diminuir, mas sim enaltecer. Isso é o exemplo do amor, isso é o exemplo, né, que Jesus nos traz. Isso é o exemplo da maior humanidade, porque você trata de ser humano para ser humano, você trata com amor, com paz, com fervor, pelo simples objetivo de querer ver o outro bem e ver querer muito bem. O amor, ele é gigantesco. Ele não impõe condições, não impõe limites, não tem preço, mas sim valor. Ele enxerga nas pessoas o seu valor e não o seu preço. Então, tenhamos Jesus nas suas andanças, né? nas suas tratativas com as pessoas, um exemplo de humanidade. Jesus, por toda a sua divindade, ele se despiu e nos propôs um modelo de humanidade. O que é isso? É um modelo de como ser um ser humano bom, como ser um ser humano caridoso, como ser um ser humano amoroso, benevolente. E aí nós estaremos trilhando o nosso caminho da evolução, nós estaremos nos propondo a evoluir cada dia, porque tudo que você faz ao outro, a você estará fazendo. E como diz no Evangelho, bem, se você planta um fruto, você não vai colher espinho. E se você planta o espinho, você não vai colher um fruto. Então, tenhamos isso como direcionamento, esses passos largos direcionados à benevolência, à paz, à benignidade, à caridade, e tenhamos a certeza de que a partir daí estamos trilhando, né, o caminho da nossa evolução, né? E se qualquer momento nós fizemos algo errado, ou já
e se esses momentos eles ficam em nossa mente, ali borbulhando, né, não deixando que você tome atitudes, tenha certeza de uma coisa, que o bem que você faz, ele vai anular o mal que você fez. A partir do momento que você tenha consciência disso e você procura fazer atitudes para que sejam reparados e que você ajude pessoas que estejam naquela situação, né? E você direciona essas pessoas para um direcionamento assertivo. Veja bem, e se você em algum momento maltratou alguém, fez algo a alguém, não tenha receio primeiro de se perdoar. O fato de você estar pensando nisso, e nisso de uma forma que você sabe que não foi boa, né? Você se perdoa, se dê a oportunidade de se perdoar. E depois vá até aquela pessoa e peça perdão, não tenha receio de pedir perdão. Tenha consciência de uma coisa, o não você já tem. E se esse não perdurar, né, se continuar com aquela pessoa, se aquela pessoa continuar não te perdoando, bom, aí o fardo já não é seu mais, porque você fez a sua parte, você se arrependeu, você pediu perdão, você tem que se perdoar para que você continue andando. E aí se a outra pessoa não quer perdoar, o fardo é dela, não é seu. O fardo é desta pessoa. Entendeu? O peso é dela. Por quê? Porque a sua parte você fez e cada um deve fazer a sua. Ok? Então tomamos Jesus como um exemplo a ser seguido de humanidade, porque dependendo como nós olhamos Jesus ele torna-se tão divino que ele é inalcançável, e Jesus não veio para ser inalcançável. Jesus veio para ser modelo, para ser algo e para ser seguido, algo de certeza. Eu tenho certeza que essa é a forma certa de falar, de agir, de fazer. Eu tenho essa certeza. Então, assim, Jesus, ele é divino, mas ele nos deixou um exemplo de humanidade a ser seguido. E tudo que é bom e maravilhoso, por que nós não devemos copiar e tornar isso realidade em nossas vidas? Ok? Então vamos ficando por aqui, né? E tendo a certeza de que Jesus, embora divino e maravilhoso, foi o ser humano mais humano que nós tivemos. Ok? Então vamos fazer a nossa oração. Amado Jesus, agradecemos por mais este Evangelho, agradecemos por nos proporcionar este momento, agradecemos tudo, Jesus, pelas nossas vidas, pelos nossos erros, pelos nossos acertos, agradecemos, Jesus, pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos, agradecemos, Jesus, pelo nosso trabalho, pelo nosso lar, agradecemos, Jesus, pelo alimento, pela natureza, pelos nossos amigos e inimigos, agradecemos, Jesus, pelo vosso amor, agradecemos, Jesus, por ser nosso grande amor. Muito obrigado, Senhor. Tudo de bom, tudo de melhor, que Deus abençoe, que Deus ilumine, muita luz e muita paz. Até a próxima.